Rui Barbosa, ao chegar em sua casa, ouviu um barulho estranho vindo de seu quintal. Chegando lá, constatou haver um ladrão tentando levar os seus patos de criação. Aproximou-se vagarosamente do indivíduo e o surpreendeu tentando pular o muro com seus amados patos. Disse-lhe então: ó bucéfalo anacroto, não o interpelo pelo valor intrínseco dos bípedes palmípedes, mas sim pelo ato vil e sorrateiro de profanares o recontido da minha habitação, levando meus ovípares serrelfa e a socapa. Se faz isso por necessidade, transijo, mas se é para zombares da minha elevada prosopopéia de cidadão digno e honrado, dar-te-ei com minha bengala fosfórica bem no alto da tua sinagoga, e o farei com tal ímpeto que te reduziria à 50ª potência que o vulgo denomina de nada. E o ladrão confuso perguntou: afinal, doutor, eu levo ou deixo os patos? Textos complicados, com expressões em latim e palavras quase impronunciáveis. Pode até fazer parte e ser comum para advogados e juízes, mas que, igualitariamente, a qualquer cidadão comum, dificultam o conhecimento e acesso da população a seus direitos e deveres, com o uso exagerado do que chega a ser conhecido como juridiquês. O senhor já ouviu falar em impetrar? Não. Habeas corpus? Já. Trânsito em julgado? Não. Não, né? E fulcro? Não. Nunca ouviu, então o senhor é mais recorrente habeas corpus. Muito obrigado. A senhora já ouviu falar em habeas corpus? Já? Sabe mais ou menos o que significa? Ou não? Só ouviu falar? Transitado em julgado? Também nunca ouviu falar. E data vênia? Também não. Então, para a senhora, o mais comum é habeas corpus, né? Porque tá mais na mídia, mais recente. Obrigadão, viu? Nunca ouvi falar. Também o senhor nunca ouviu falar em fulcro? Peça ovo. O quê, rapaz? Peça ovo. Nunca ouvi falar. Ainda mais essa conversa que de ovo. Acho que já foi isso Tanta mesmo. coisa eu pedi, agora ovo. Data vênia. Data vem sim, Data vem quando você quer reafirmar alguma coisa, você quer colocar um ponto de vista, você quer reportar alguma coisa, aí você está reportando, você fala data vem. Obrigadão, viu? Ao invés de petição inicial, peça ovo. Permissão para discordar não, mas sim data vênia. Palavras do nosso idioma, estranhas e desconhecidas, entrecortadas por expressões e citações em latim, tornam incompreensíveis sentenças judiciais e outros textos do direito. O costume de inviabilizar a comunicação existe não só entre juízes, mas também entre advogados e outros profissionais da área. Dona Selma dos Santos nos contou como foi a experiência dela quando precisou de um advogado e o que ela pensa a respeito da linguagem jurídica. Eu estou aqui com a Dona Selma dos Santos, né? Ela vai me falar um pouco, dentro do conhecimento dela, né, o que ela acha dos termos técnicos e dos termos simplificados, tendo em vista que recentemente saiu de um processo, né? E eu gostaria de saber um pouco, ela vai nos falar um pouco sobre esse processo e qual foi o seu entendimento sobre a linguagem, né? A linguagem jurídica dentro dele. Mas antes que isso aconteça, eu vou dar 2 exemplos e gostaria que a senhora me falasse o que a senhora consegue entender, né, nesses 2 exemplos. Vamos lá. A senhora acha que um indivíduo em débito com alguém deveria sofrer arresto até que o débito seja pago? Não, A senhora acha que não? acho que não. Vamos lá, agora para o exemplo simplificado. A senhora acha que um indivíduo em débito com alguém deveria ter seus bens apreendidos pela justiça até que o débito seja pago? Acho que sim, A senhora acha que sim? com certeza. Eu dei o mesmo exemplo, mas o primeiro em linguagens técnicas, né, usada no meio jurídico, e o segundo de maneira um pouco mais simplificado. Qual dos dois a senhora teve facilidade de compreender? O primeiro exemplo ou o segundo? O segundo. O segundo exemplo. Uhum. Vamos falar agora, dona Selma, do processo que a senhora recentemente acabou de sair, né? Eu gostaria que a senhora falasse um pouco sobre a sua compreensão
na linguagem, né? O que a senhora conseguiu compreender nos autos do processo, né? Como foi o seu encontro com o advogado? Eu gostaria que a senhora me falasse um pouco sobre isso. No dia que nós nos encontramos lá assim, na audiência, né, sobre o nosso processo, eu tinha um pouco de dificuldade de entender assim, o que eles falavam, né? Porque assim, às vezes falam uma coisa que você não entende, né? São palavras difíceis que impedem nós entender. Às vezes nós não temos um conhecimento bom das palavras, né, que eles falam, e a gente acaba não entendendo. Eu queria que fosse um pouco mais esclarecido, abertamente, claramente, que pudesse entender, né? No encontro que a senhora teve com o seu advogado, a senhora falou que houve uma certa dificuldade na compreensão das palavras. A senhora acha que ele deveria ser um pouco mais claro, deveria usar algumas palavras simplificadas? Com certeza, que a gente pudesse entender, né, melhor, porque são palavras difíceis, né, que às vezes a gente não entende, né? Eu queria assim, que falasse mais claro, palavras mais claras, falasse uma palavra que entendesse melhor. O juridiquês afasta o poder judiciário do cidadão comum, afirma a Associação dos Magistrados Brasileiros, mais conhecida como AMB, que em 2005 lançou uma intensa campanha a favor da simplificação da linguagem jurídica. Foram feitos concursos para estudantes e magistrados, palestras com o professor Pasquale Cipro Neto e distribuição de uma cartilha com glossário de expressões jurídicas. A iniciativa foi motivada depois de uma pesquisa do Ibope encomendada pela própria AMB, que revelou que a população brasileira se incomodava não só com a lentidão dos processos na justiça, mas também com a linguagem hermética, prolixa e pedante. A advogada Daniela Miranda, em entrevista conosco, inclusive citou a ação da AMB e deixou seu posicionamento a respeito do tema. Estamos aqui com a advogada Daniela Miranda e vamos perguntar o que ela acha sobre a simplificação da linguagem jurídica enquanto uma forma de democratização da justiça. Bem, se a gente pensa o direito como ciência humana e ciência social aplicada, é uma ciência que se destina à sociedade. Então, diferente das outras ciências, como ela se destina à sociedade, a regular essa sociedade, com vistas ao que a gente chama de pacificação social, ela, com certeza, né, essa linguagem ela precisa ser técnica, porque é uma ciência, né, então por isso é o tecnicismo da linguagem, mas como ela serve à sociedade, ela precisa também se adaptar a ela. Então, como regula as regras de convivência em sociedade, é preciso que a sociedade entenda essas regras por meio de uma linguagem que seja acessível, que seja compreensível. Então, eu acredito sim que a simplificação da linguagem jurídica, ela serve como democratização à justiça, sim. E para você, Dani, quais seriam essas formas através de que se daria a simplificação da linguagem jurídica? Como advogada, né, quando eu atuava muito mais do que hoje, estou voltada mais para o meio acadêmico, mais para a docência, o que eu percebia era uma dificuldade muito grande de uma interlocução com a parte. Então, se eu me dirigisse à parte e falasse de peça ovo, de peça exordial, que é a petição inicial, se eu usasse esses termos, muitas vezes a parte não ia compreender. Então, eu tinha que utilizar uma linguagem. Eu sei o que juridicamente, do ponto de vista técnico, eu preciso fazer para ingressar em juízo com aquela ação, mas eu não preciso dizer a ele o nome técnico-científico, né, desse instrumento, porque se eu faço isso, eu não estou comunicando, eu não estou tendo um tipo de comunicação com o meu cliente. Então, a linguagem técnica jurídica, ela serve para a gente utilizar os instrumentos adequados, mas na comunicação com o meu cliente, na verdade, não é necessário a utilização desses termos técnicos. Bem, Dani, a gente já vê que isso já é uma contribuição da sua parte enquanto advogada. E quem mais poderia contribuir para essa simplificação jurídica? Em 2005, ou 2004, 2005, se não me engano, a AMB, a Associação dos Magistrados do Brasil, lançaram uma cartilha nesse sentido também, né, de simplificação da linguagem jurídica. Eu acho que todos os atores jurídicos envolvidos no processo, né, de ponta a ponta, tanto os servidores, né, os técnicos analistas,
como os advogados, como os juízes, promotores, defensores. Eu acredito que todos os atores jurídicos, incluindo nós, né? Nós que somos docentes, como advogados também atuamos como professores, inclusive os próprios estudantes de direito, que serão os futuros profissionais do direito. Particularmente não gosto muito da expressão operadores do direito, mas os futuros profissionais do direito também estão imbuídos dessa tarefa, né? Todos os atores jurídicos, eu acredito, que é preciso a conscientização e a prática, né, dessa simplificação. E quais seriam os benefícios dessa simplificação da linguagem jurídica? Bem, como a gente falou no início, as regras elas existem para organizar a nossa vida em sociedade. Então, eu acredito que, estando do outro lado, não haveria nada pior do que você estar ingressando para a efetivação de um direito seu e não saber como isso está acontecendo, de que maneira isso está se dando. Então, eu acredito que o maior benefício, né, de você compreender a linguagem do ator jurídico que está em contato, está em interlocução com você, é de você entender que a partir daquilo ali, a gente tem uma efetivação de direitos. Né? Você vai entender como o seu direito vai se efetivar, o que vai ser feito para que você, então, receba a sua pensão alimentícia, a pensão alimentícia do seu filho, para que você tenha a sua aposentadoria. Então, eu acredito que essa satisfação, né, do direito, essa compreensão, acredito que é o maior benefício. Inclusive, a própria Constituição estabelece, né, em seu artigo 5º, inciso 35, que ninguém será privado do acesso por lesão ou ameaça a direito. Então, a partir do momento que a pessoa ela não entende aquilo que você está passando para ela não está tendo esse direito dela. A gente questiona porque, assim, existe, né, a indicativa que seja utilizado o vernáculo. O que é o vernáculo? É a língua portuguesa. Então, a gente já questiona o uso excessivo de latinismos, por exemplo. Porque se você usar muitas expressões em latim no seu cliente, né, ou num atendimento jurídico, lá no núcleo de prática jurídica, por exemplo, que é uma realidade nos estágios claros obrigatórios, a parte não vai entender. Então, até que ponto a gente... E usar o vernáculo em que sentido? Porque a gente também, como você disse, a gente também pode usar o português, usando termos, uma linguagem empolada, usando termos técnicos demasiadamente científicos, como eu utilizei, né, do exemplo da inicial, que a pessoa, o seu interlocutor, não vai entender. Então, esse acesso à justiça é uma questão muito mais ampla. Né? Não é só único e simplesmente porque eu posso ingressar com ação no vernáculo, eu posso tratar com o meu cliente no vernáculo, mas ele pode não entender absolutamente nada do que eu falei. Né? É o que a gente chama de juridiquês. Então, a gente não pode utilizar o juridiquês, a gente tem que se fazer entender, para que a parte entenda, para que o cliente entenda, para que o outro ator jurídico envolvido entenda que o seu direito está sendo tutelado, está sendo atendido. Tá certo, então. Muito obrigada pela sua contribuição. Diante de tudo isso, é perceptível a necessidade de tornar a linguagem jurídica acessível para o cidadão, até porque o direito nasceu para a sociedade. Não há que se falar em democratização da justiça se não houver simplificação da linguagem jurídica. Simplificar é utilizar termos mais simples, claros e objetivos. Não se trata da inutilização de termos técnicos dentro de determinados contextos e muito menos na vulgarização da linguagem jurídica, mas sim do combate ao excesso, até porque o que não compreendo não me diz respeito. Combate ao excesso do juridiquês. Eu apoio. E você?